Seguinte, coletiva de Fernando Diniz. Vamos ver o que o treinador falou depois dessa vitória dos Warriors, dos guerreiros. Vitória do Fluminense contra o Botafogo lá no Engenhão. Agora, obviamente, fim da piada e vamos analisar de fato, né? Que beleza. Que beleza, Tudo hein? pronto aí? Obrigado. Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva Botafogo 0, Fluminense 1, coletiva do Fernando Diniz, tá? Vou repetir só se a gente puder acelerar, que o Diniz tem um voo para a gente adiantar aí o trabalho. Obrigado. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa partida, né? Que o Fluminense foi mais efetivo nessa troca de passes, conseguiu chegar mais, mas a questão da finalização ali, não sei se é um pouco de nervoso ao finalizar. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso e sobre esse jogo. Primeiramente, boa noite. Acho que o Fluminense fez um grande jogo, devido também às dificuldades que o próprio Botafogo impôs. A gente acabou dominando a posse desde o início do jogo, mas principalmente no segundo tempo, isso ainda foi mais preponderante. E eu concordo que a gente podia ter finalizado um pouco melhor alguns lances, mas a equipe está de parabéns, absolutamente parabéns. Jogar contra um time, um clássico, que você tem praticamente 80% de posse, e não cedemos quase nada de contra-ataque para o Botafogo, eu acho que a gente tem aqui elogiar ao máximo o time. Vocês sabem que no futebol, já falei isso mais de uma vez, vou falar de novo, a coisa mais difícil que tem no futebol é jogar contra a linha baixa, e a mais fácil é marcar em linha baixa. Então o Fluminense tem todos os méritos, que a gente fez o gol, mas criamos outras chances, tivemos volume de escanteio, de chute, finalização. Eu acho que o resultado de 1-0 não traduz a história do jogo de nenhuma forma. Boa noite, Diniz, Silene, do canal Flu News. É muito mais tranquilo ele falar isso ganhando o jogo, né? De fato, o resultado eu acho que traduz, né? O placar eu acho que não traduz. Né? Parabéns pela vitória. Obrigado. 3 vitórias consecutivas, mas para o próximo jogo sem Nonato e sem John Kennedy por causa dos cartões. O que você pensa para o próximo jogo contra o Corinthians? A gente tem a semana para pensar bem, a gente tem jogadores qualificadíssimos para poder colocar no lugar do Nonato. Aproveitar para fazer um grande elogio ao Nonato, que ele fez uma partida belíssima hoje, principalmente no segundo tempo. Os dois barulhinhos. Mas a gente vai arrumar a solução e a gente tem gente para colocar no lugar. A gente tem um grande adversário no próximo final de semana. A gente vai se preparar muito bem para poder entregar nosso melhor. Oi, Diniz, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Mais Nonato, uma, terceira. David Sharp, antenados da jogada. Obrigado. Lembra quando na sua apresentação você disse que você veio muito melhor do que você saiu em 2019? E é baseado nisso que eu te pergunto, porque eu sou fã do seu trabalho, já disse na apresentação, obrigado. Volto a dizer. Só que o Fluminense, quando está ali apertado no campo de defesa, para sair jogando, muitas vezes tira, né, um suspiro da torcida, porque volta no Fábio, enfim, fica uma situação ali complicada às vezes, né? Muitas vezes sai bem, mas outras vezes complica. Então, isso é uma filosofia sua de jogo, uma metodologia sua, assim como também jogar a bola na área. Você parece que não gosta, né? Hoje o Botafogo marcando muito atrás, como você falou, uma linha muito baixa, as linhas muito baixas, ali o bloco todo atrás. Às vezes até eu vi ali 5-4-1, né? Só o Erisson na frente quando entrou. E aí você não é adepto de jogar a bola na área, pelo menos ali para tentar criar alguma chance na bagunça ali da grande área. E diz aí como é que é, o quanto e o que você melhorou na sua avaliação de 2019 para cá. Então, eu acho que todo mundo que se dedica para fazer alguma coisa, não só no futebol como pessoa, ao longo de 3 anos tem que melhorar. Eu melhorei, de fato, bastante na minha avaliação como pessoa, que é o mais importante, e como treinador também, os aspectos defensivos do jogo, e de melhorar a saída, melhorar aquilo que eu já tinha de bom, fortalecer a minha ideia, que nunca pensei em mudar a essência daquilo que eu penso sobre futebol, muito pelo contrário, conforme o tempo vai passando e as críticas mais superficiais elas foram aparecendo, só me deu convicção de que eu estava no caminho certo e daquilo que eu tinha que fazer. Em relação à parte tática que você está dizendo, se a gente contabilizar, é que para o torcedor, eu não sei se você é torcedor do Fluminense, mas para o torcedor fica a emoção do jogo. Então, às vezes, jogar ali atrás,
às vezes gera esse tipo de emoção, mas se eu pegar para você o número de oportunidades que a gente criou e de gols que a gente fez, que saiu do pé do Fábio, com o Atlético Mineiro, por exemplo, se você for avaliar lá aquele jogo do 5-3, e o Fábio teve um erro ali, foi o erro mais claro ali que aconteceu desde que eu cheguei aqui e acabou ocasionando um gol que foi uma jogada clara, que aí você fica, teve um erro ali, dessa jogada, então não vale a pena. Daqueles 5 gols, 4 gols, o Fábio participou de alguma forma. A bola passou no pé dele. Então, se fosse só naquele jogo fazer uma avaliação de como que é sair jogando, o que tem isso, só que para o torcedor fica essa emoção e a gente tem que fazer aquilo que de fato dá resultado. Se aquilo fosse tão perigoso assim, como vocês acham, só alguns de vocês podem achar, o Botafogo teria pressionado a gente o jogo todo. E se você avaliar o Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo, nos pressionaram bastante o jogo todo e a gente fez partidas muito boas. Então, jogar contra isso aqui hoje é mais difícil que você jogando lá. Embora pese... Ah, tá, entendi agora o que ele falou. Só para deixar claro, tá? Não sei se todo mundo entendeu o que ele falou, só eu que fui lerdo aí nisso. É que se fosse realmente tão problemático isso tudo, o Botafogo teria subido a linha e ficado pressionando o tempo todo essa saída de bola. E na verdade não é. Na verdade isso é o que ele quer. Ele quer que o outro time faça isso. Eu falo um pouco disso na análise tática, né? Uma hora você vai errar, não tem nada que é perfeito. Mas quando você contabiliza, e conforme você vai passando, vai jogando e vai treinando, a tendência é que você fique melhor naquele tipo de situação. Em relação a cruzar bolas na área, tudo é muito recente. Eu voltei para cá faz menos de 2 meses. Então, assim, o recurso do cruzamento também é um recurso que a gente poderia ter feito mais hoje. Mas se você for ver contra o América, a gente fez bastante cruzamento, eu acho. Hoje a gente poderia ter feito alguns, e não é cruzar por cruzar. Para você cruzar, não é ficar chuveirando a bola na área, favorecer muito o Botafogo, que tem 3 zagueiros super altos. Mas em algumas situações que a gente já chegou com a bola em velocidade e com preenchimento de área bastante agressivo, a gente deixou de cruzar algumas situações. Isso é uma questão que com os treinamentos a gente vai ajustando e melhorando aos poucos. Mas com tudo isso eu acho que a equipe está de parabéns, volto a frisar. Acho que a gente insistiu às vezes um pouco no jogo por dentro, demasiadamente também. Mas isso é uma questão assim de refino e não dá para fazer tudo de uma vez só. Não. Parabéns pela vitória, Gustavo Garcia, GE. Globo. Queria que você comentasse 2 episódios. O primeiro, da chegada do time ao estádio, né, o ato de vandalismo da torcida do Botafogo. E o segundo, o carinho da torcida, né, com você após o jogo, gritando o seu nome. Então, a primeira pergunta sobre o que é? A pedrada aqui no ônibus, o ato de vandalismo. Eu também não tinha entendido, não. Então, da pedrada a gente lamenta, não porque foi no ônibus do Fluminense, que não deve acontecer isso em nenhum jogo, jamais deveria acontecer. Então, é lamentável. Acredito que não tem participação de ninguém do Botafogo, acredito que é um fato isolado, mas a gente tem que, enquanto isso tem a possibilidade de acontecer, talvez a gente tenha que ter algumas medidas de segurança para que não esperar acontecer coisas piores, para poder tomar alguma iniciativa. Que a pedra, a gente deu muita sorte que ela pegou na parte da coluna do ônibus. E se ela pega no meio do vidro, acho que teria machucado alguém, talvez com uma certa gravidade. Então, assim, é lamentável esse fato. Em relação a outra pergunta? O carinho é muito bom, né? É um carinho recíproco. Já falei para vocês que eu tenho uma afeição grande pela torcida do Fluminense. Eu acho que eles também têm comigo e pode ficar tranquilo, assim, que a gente está trabalhando muito, tentando fazer cada vez melhor para que o torcedor tricolor ele se alegre cada vez mais. Diniz, Aline Nastari, TNT Esportes. Eu quero falar de outro carinho e no caso de 2 jogadores que comentaram de você, né? O primeiro, na última zona mista, o Luiz Henrique foi perguntado sobre ser top 5, que o André brincou que ele seria top 5 do mundo, e a gente nem tinha falado de você, e ele chorando, ele dizia, o Diniz disse que eu sou muito bom, que eu sou um moleque humilde e vou longe. Ele lembrou de você num momento de emoção. Então, primeiro eu queria que você falasse dele, dessa despedida, da sua relação antes dele sair. Deixasse você responder e depois eu falo do outro jogador, pode ser? Pode ser. Eu tenho uma certa similaridade quando eu cheguei no Fluminense, o Luiz Henrique, quando eu cheguei no São Paulo com o Antony. O Antony, quando eu cheguei, estava acho que umas 5, 6 partidas no banco. E eu tinha enfrentado o Antony e sabia o tanto que era difícil enfrentar o Antony. E logo imediatamente eu coloquei ele titular e incentivei ele ao máximo ele tentar. E errar à vontade, porque esses jogadores precisam ter uma permissão ao erro. E o Luiz Henrique é da mesma coisa. E o Luiz Henrique ainda tem uma certa timidez. O Antony
tem uma natureza um pouco mais arrojada. E o Luiz Henrique que estava no momento, com o seu negócio da venda, de que não estava com a cabeça aqui, ou que não conseguia jogar jogos subsequentes, assumiu, né? Um atrás do outro, ou que não fazia gol. Então todos esses tabus eles foram quebrados em muito pouco tempo. E na minha avaliação, provavelmente o Luiz Henrique, nesse período que eu estou aqui, talvez seja o melhor atacante do futebol brasileiro. De lado, pelo menos. Então ele vai, acho que foi uma chegada, acho que ele vai sair daqui com mais confiança. E ele, como pessoa, é aqueles que dá vontade de levar para casa. Tamanha humildade. Então a gente torce muito para que dê certo lá. Ele nos ajudou muito nesse período aqui. Eu tenho muito a agradecer ao Luiz e espero que um dia a gente se encontre novamente. O outro que eu queria ouvir você sobre é o Felipe Melo, porque hoje eu vi uma cena que eu achei muito bacana, que é difícil a gente ver. Você pegou ele literalmente pelo braço, você andou até a torcida, subiu na muretinha e falou alguma coisa com o torcedor, que obviamente a gente não sabe o que é. Mas segundos depois, a torcida começou a cantar parabéns para o Felipe Melo, eu imagino que possa ser algo parecido, cantou parabéns para o Felipe Melo e fez aquele tradicional latido. Felipe Melo agora passou por ali, a gente lembrou disso, falou com ele, e ele te exaltou assim um monte, falou da dificuldade dele de jogar, depois do que ele passou, das lesões, e falou, a gente, nesse momento, valoriza demais os treinadores do lado que estão fora do Brasil, não tanto, e hoje a gente viu um treinador brasileiro e muito melhor do que um treinador estrangeiro aqui te defendendo. Enfim, então eu queria que você falasse de você, do Felipe Melo e dessa atitude. Obrigado pela pergunta, porque falar do Felipe Melo, para mim, quando eu saí do Fluminense em 2019, eu fui num podcast lá do Kleber Machado e ele perguntou qual jogador que eu gostaria de trabalhar. Eu falei o Felipe Melo. Então eu tinha o leque total de opções e eu respondi o Felipe Melo. Entre todos eu escolhi o Felipe Melo, que eu tinha uma admiração por ele. E eu enxergo o Felipe Melo de uma maneira que eu gostaria que as pessoas enxergassem também. Porque ele é muito mais o cara que na Copa de 2010 deu um passe magistral para o Robinho abrir o placar contra a Holanda, do que o jogador que cometeu um erro e foi expulso. Que a gente fica só nisso. O jogador não pode errar. Então acho que tentaram rotular ele demais, como tentaram rotular o Fred depois de 2014. E não são exemplos de jogadores, são exemplos de pessoas que a gente fala assim, o cara é firme, o cara é corajoso, o cara é macho pra caramba, o cara é pau pra toda a obra. E ele no campo, quando a gente vai jogar contra, ele é um cara que ocupa um espaço no campo gigantesco. Ele vale mais do que um no campo. E uma outra coisa, depois ao conhecê-lo aqui, é uma luta que o cara tem, um amor que tem pelo futebol. O que ele sofre hoje para poder estar treinando é uma coisa impressionante. Ele não vai ganhar um centavo a mais por conta disso. É pela vontade de estar no campo. E como hoje era o aniversário do Felipe Melo, achei que a gente não podia perder essa oportunidade dessa celebração de um dia especial. O Fluminense jogou muito bem, venceu. E a torcida que já estava fazendo o reconhecimento do Luiz Henrique também tem o nome cantado, 39 anos de idade, de alguém que merece muito. Porque o Felipe Melo, na minha opinião, ele fez muito pelo futebol, faz muito pelo futebol. E é um prazer trabalhar com ele, e ele agrega muito para o Fluminense, e a vinda dele de fora para o futebol brasileiro acrescentou muito para o futebol do país. Foi parabéns. Felipe Perdigão, da Time Web Esportes. Diniz, gostaria que você falasse do Fred, sushi, que era propaganda da aposentadoria. Queria saber para você como que vai ser perder, entre aspas, um jogador tão icônico, tão ídolo para o clube. Putz, aí do Fred eu vou te falar, viu? É duro falar. Eu já falei em outras ocasiões que eu conheci o Fred como jogador, eu estava mais para perto do final da minha carreira e ele começando a dele no Cruzeiro. E talvez ele seja o maior ídolo da história do clube, se não for o maior ídolo, está entre os maiores ídolos da história do Fluminense. E a participação dele comigo é outro cara também que eu estou tendo o prazer de conviver. Que ele, sem jogar, ele ajuda sobremaneira o time. E talvez o Fred, já falei isso para ele, seja o melhor Fred como pessoa desde quando ele começou a carreira dele. Que ele está leve, ele sabe de tudo que ele fez, ele sabe o momento que está se aproximando. Então ele tem ajudado muitos jogadores, me ajudado a diretoria, e a gente espera que ele faça esse fechamento aí de uma maneira linda, que ele merece muito. Ok, gente, obrigado aí pelas perguntas curtas. Vamos encerrar aqui a coletiva, tá? Já acabou? Pequena a coletiva de Diniz, né? Até porque, quer dizer, pequena nada, né? 14 minutos, agora que eu tô reparando isso. Até que não foi tão pequenininha, não. Mas deu pra gente ter uma noção melhor. A coletiva acaba sendo muito sobre jogadores, né? E às vezes, enfim, esse é o ruim de eu não estar fazendo a cobertura, né? Então não vou criticar quem tá fazendo lá.
Às vezes eu queria ouvir mais sobre tática, né? Sobre time, sobre o que ele tentou para ganhar o Botafogo, o que ele viu de positivo e negativo. Falou disso um pouquinho lá no início. Vou focar até mais para poder fechar aqui no ponto em que ele fala sobre saída de bola, né? Assim, é triste, na verdade, que a gente esteja vendo Fernando Diniz pela segunda vez no Fluminense, querendo ou não. É um treinador, é o treinador do Fluminense, é um treinador que chama atenção no futebol brasileiro e que, pô, a gente já vai para o quê? Pelo menos aí 30 partidas de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro treinando o Fluminense, e que a gente ainda veja a galera discutindo questão de sair tocando. Sair tocando é o método que ele vai utilizar para chegar no gol. Assim, isso é uma forma. O cara que dá o chutão, a gente tomou o gol no Fla-Flu, e eu vou repetir isso direto, tomou o gol no Fla-Flu porque deu o chutão e não saiu tocando. Manuel dá o chutão, bola no meio pro Flamengo e pega o lado esquerdo da defesa totalmente aberto. Então, enfim, concordo nesse ponto totalmente, de que é uma forma de jogar. E ele enxerga de que isso não é tão perigoso. Às vezes o chutão é mais perigoso que sair tocando. Enfim, até a próxima. Valeu.